meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui meio a meio, tipo traquinas, pra mostrar pra vocês alguns erros básicos da maquiagem que a mulherada tem cometido. Bom, primeiro vamos começar pela pele. Percebam que esse lado daqui, ele tá mais correto em relação ao colo aqui, né? Em relação ao meu pescoço, em relação ao meu peito. Eu não tenho diferença na tonalidade, tá? Já aqui eu tenho uma diferença. O rosto está mais amarelado, tá? Eu não sou tão bronzeada assim. E uma diferença que eu percebo muito na hora de passar a base da mulherada é essa linha do maxilar. Fica bem em evidência que você errou na maquiagem, porque o seu pescoço fica muito diferente da cor da sua base. E aqui, ó, aqui eu não tenho diferença. Aqui ele tá um tom correto. Sem falar que quando você passa a base, você tem que esfumar para baixo, para o pescoço, para fazer um degradê bacana. E o que eu tenho percebido muito, além do erro da coloração da base, é uma linha no maxilar, bem certinho, como se fosse... É até ali que eu tenho que passar, tá? Isso tá errado. Quando você vai comprar uma base, você tem que ir de cara limpa e testar no rosto. E aí sim você vai... Certeza que você vai acertar na sua cor, tá? Continuando na pele ainda, o segundo ponto é o corretivo. Aqui... eu passei, desse lado aqui, eu passei o amarelo, o corretivo amarelo, porque eu tenho uma olheira levemente roxa. Além da minha olheira ser profunda, né, ser em baixo relevo, eu tenho uma olheira levemente amarelada. Então eu passo o corretivo amarelo e ainda passo o corretivo um tom mais claro da minha pele para iluminar essa região e fazer o contraponto de luz e sombra. Nesse aqui eu não passei nada de corretivo e dá pra perceber que tá exatamente o tom da minha pele. Então o ideal é você passar no corretivo e que ele seja um tom abaixo do tom da sua pele. E se você tiver uma olheira colorida, você tem que neutralizar com corretivo colorido. O blush. Desse lado aqui dá pra ver nitidamente que eu levei uma chinelada na cara. Bom, o blush ele tá muito marcado. O blush pode ficar em evidência? Pode, desde que ele esteja esfumado. Então assim, é pra dar uma corada natural, como se você tivesse com calor, assim, com frescor no rosto, que você tivesse se bronzeado. E não pra mostrar que você tá com blush mesmo. O blush é pra dar uma corada, porque a base, ela deixa seu rosto uma tela branca. Parece que você perdeu a sua pressão. E quando você põe o blush e faz o contorno novamente, você dá aquela naturalidade para sua pele. Então, muita gente erra e peca no excesso de blush. Então, esse seria um ponto também que eu tenho observado dos erros de maquiagem. Outro ponto é a sombra. Vejam que desse lado, eu vou até fechar o olho, desse lado aqui, a sombra ela tá bem esfumada. Não há diferença onde começa uma sombra, onde termina a outra sombra, tá? E existe sombra acima, então se eu abro o olho, eu consigo visualizar a minha sombra, tá? Tá um esfumado bacana, tá um degradê com a minha pele, tá um acabamento bonito. Já desse lado, eu tenho a marcação das sombras, tá? Eu vejo onde termina uma e começa a outra. E eu não subi essa sombra. E é o que eu percebo muitas vezes. As pessoas dividem o olho, tá? Dividem, colocam uma sombra no início, outra sombra no final. Eu aqui ainda incrementei com um pretinho pra dar só um detalhe. Mas normalmente as pessoas fazem escuro na metade do olho e claro na outra metade. E não esfumam esse espaço. E aqui em cima, vejam que tem um acabamento bem marcado. E somente no côncavo. Isso é um erro muito comum. Sem falar que não há acabamento nos olhos. Vejam que aqui eu passei o lápis, mas tem um acabamento, tem um esfumado, tá? E aqui, o que eu percebo, as pessoas geralmente passam só na linha d'água o lápis.
e não fora. E aí você diminui ainda mais o seu olhar. E isso acontece muito com pessoas de olhos pequenos, e elas passam o lápis somente na linha d'água e acaba diminuindo muito o olhar. Vejam que aqui eu tô com o olho maior, tá? Um outro ponto é o rímel. Vejam desse lado que tá completamente não conforme, que o rímel, ele não tá nem levantando os meus cílios, tá? Eu passei uma camada e é geralmente isso que as pessoas usam e não passam embaixo. Vejam que quando a gente passa uma base, os cílios também clareiam. E aí você perde a cor dele e parece que você não tem cílios embaixo. Já aqui eu passei várias camadas de rímel, passei um delineado, fazendo com que dê impressão que meus cílios são mais volumosos. Passei embaixo para voltar a ter cor nos meus cílios, tá? Quando você for passar o rímel, você passe muitas camadas. Passe de um lado, depois passe no outro, depois volta. Passe umas 2, 3 vezes até você perceber que os seus cílios estão bem curvados. Se você quiser usar um Curvex também pode. Deixa eu mostrar pra vocês, se vocês não conhecem, o Curvex, tá? Então ele vai fazer muito bem o levantamento dos seus cílios. Passem um delineado para dar essa impressão de mais volume nos cílios. Só não exagerem demais. O rímel, ele é um dos itens de maquiagem que podem mais ser usados, tá? Intensificados. Tem que cuidar se a sua máscara de cílios ela ainda tá boa, porque pode acontecer de ela acumular todos os cílios e ficar gominhos de produto na ponta dos cílios, o que é feio, tá? A máscara de cílios ela serve para você elevar os seus cílios, soltar eles, deixar eles em evidência, como se fossem uns cílios postiços, só que naturais. Outro item que eu percebo bastante é o preenchimento da sobrancelha. A sobrancelha, ela assim, é tudo no olhar. Pode perceber que numa pessoa que tem uma sobrancelha mais arqueada, outras têm mais baixas, isso faz toda a diferença na composição do olhar. A pessoa que tem uma sobrancelha mais arqueada, assim, ela tem um olhar mais soberbo, mais imponente. Não que a pessoa naturalmente seja assim. Parece que ela tem uma posição mais importante. Você não precisa ter uma sobrancelha arqueada, tá? Você pode ter uma sobrancelha desenhada, porque uma sobrancelha caída, ela vai te dar um olhar cabisbaixo, ela vai te dar um olhar cansado. Então, olha só, sem falar nas falhas que a sobrancelha pode ter. A minha sobrancelha ela é muito falhada. Se eu não desenho, ela fica completamente feia, estranha, e deixa o meu olhar também muito estranho. Agora, passando uma sombra ou passando um lápis, você tem um desenho, você pode remodelar essa sua sobrancelha, mesmo que a sua sobrancelha não seja assim. Então, é uma questão de costume também. Ela vai ajudar a compor todo o seu olhar para você ficar mais bonita. Outro item e último é o batom. O que eu percebo muito, eu vou até chegar um pouquinho mais perto, o que eu percebo muito é na questão delineado do batom, tá? Muitas pessoas não usam ou usam incorretamente. Esse é o caso mais clássico que as pessoas costumam fazer. Ah, eu quero aumentar os meus lábios. Passa um lápis escuro e um batom claro por cima. Gente, não tá em todo errado, a ideia é essa. Só que você tem que cuidar com o tom do lápis que você vai delinear. Então, se você quer uma boca mais larga, mais grossa, você vai naturalmente passar um lápis mais escuro e um batom mais claro, desde que sejam de cores iguais, apenas de tonalidades diferentes, para que crie um esfumado bonito. Ou você vai pegar um pincel e vai esfumar esse batom, para que não fique a marca certinha do lápis. Nesse caso aqui, eu usei o mesmo lápis desse aqui, que era um marronzinho, e usei um batom marrom. Então tá no mesmo desenho. Eu poderia ter colocado um batom mais nude para ficar um degradê mais bacana, porque do marrom pro nude a gente mantém a mesma cor, apenas tonalidades diferentes.
Então é isso, gurias, espero que vocês tenham entendido a minha proposta. Eu não tô julgando ninguém, eu tô apenas mostrando pra vocês alguns erros comuns que eu costumo ver. E não tô dizendo o que é certo, o que é errado. Eu tô tentando mostrar aqui o que ajuda a melhorar a sua aparência. Se você está mais bonita, se você está mais autoconfiante, você passa isso para as pessoas que estão ao seu redor. E se você está com um blush bem marcado, a primeira coisa que as pessoas vão fazer, vão olhar, é pro seu rosto e vão olhar assim, nossa, aquela pessoa não sabe se maquiar. Então esse lado é o mais comum, é o mais agradável de se ver. Esse lado já não. Se você gostou, clique em gostei pra mim, se inscreva no canal para receber as novidades. Lembrando que esse mês temos vídeos todos os dias, então acompanhe aí todos os dias, eu vou postar. Espero que durante o período da manhã eu consiga postar todos os vídeos. E é isso, um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!